Fala pessoal, muito boa noite para você que está ligado aqui no nosso Fala Bola, o nosso podcast aqui da FB Comunicação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O nosso podcast que fala de esportes, de futebol, de tênis, de boxe, todo mundo conectado e ligado aqui no nosso canal no YouTube. Hoje com um formato diferente e com dois convidados que sempre estão aqui batendo essa bola comigo. Convidados que é Gabriel Rezende Coutinho e também Carlos Eduardo. Muito boa noite para vocês, meus queridos. Boa noite, Alan. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todo mundo que se liga com a gente aqui no Fala Bola. Muita coisa pra gente falar, né? Tem Campeonato Brasileiro pegando fogo, competições continentais de seleções, tem muita coisa pra gente falar. Tem muita hoje. coisa pra gente começar. Gabriel, todo mundo que quiser participar, pode mandar sua mensagem no chat lá do YouTube e seguir nossas redes, né? Exatamente. Foca aqui em mim. Não deixem de conferir nosso Instagram, nosso canal de cortes, tem muito conteúdo interessante. Também não deixe de acompanhar nosso canal no YouTube. Assista os outros programas, muita entrevista legal, muito bate-papo bom, então não deixe de conferir. Todo mundo conectado e ligado aqui nos nossos produtos. A gente vai começar a falar sobre o Campeonato Brasileiro, a gente chegou a quase um terço da competição aí. A gente resolveu fazer esse balanço antes da 10ª rodada para poder entender um pouquinho agora que parece que pode ser que vire a chave para o Vitória. O Bahia vai ter um jogo importante contra um dos candidatos ao título do campeonato. O Bahia é candidato ao título, isso a gente vai discutir aqui também. Mas a gente vai começar mostrando um pouquinho da tabela do Campeonato Brasileiro. Vai tá? ter uma noçãozinha. Vamos ter uma noção antes de a gente começar a discussão. Bota na nossa tela a tabela do Campeonato Brasileiro para depois a gente começar a destrinchar um pouquinho o Campeonato Brasileiro, que tem o Botafogo em primeiro lugar com 19 pontos, seguido pelo Flamengo com 18, Bahia em terceiro com 18 também, na sequência Atlético Paranaense com 17, Palmeiras com 17, São Paulo ali fechando as vagas da Libertadores em sexto colocado com 15 pontos. Aí segue Cruzeiro, eu nunca tinha reparado que apresenta o Cruzeiro SAF. Entendeu? Tem o Bragantino também, tá? Me lembrou ali que eu pulei, o Red Bull Bragantino em sétimo, aí tem o Cruzeiro, Atlético Mineiro também, SAF também, Internacional, Juventude, Fortaleza. Atlético Goianiense SAF também. O Atlético Goianiense também, Cuiabá SAF, virou moda. Tudo SAF. Vasco da Gama, SAF. não sei. SAF também, por enquanto. É uma SAF. Corinthians em 16º, abrindo ali o perigo para a zona de rebaixamento, e já na zona tem Grêmio com 6 pontos, Criciúma com 6, Fluminense com 6 e Vitória com 6 pontos. Essa é a classificação, lembrando que Grêmio tem 7 jogos, Criciúma também tem 7 jogos, Fortaleza também tem um jogo a menos. Sobe a tabela aí, tá aí novamente, pra gente só ver quem tem menos jogos. Internacional também, e Cruzeiro e Atlético Mineiro, cada um com 8 jogos, então muito por causa das chuvas lá do Rio Grande do Sul, então tem gente, jogos que foram adiados no caso. Sobe a tabelinha aí, bora falar primeiro dessa parte de cima da tabela. Bahia chega a uma pontuação que conquistou no primeiro turno do ano passado, todo. Foi. Se eu não me engano, foram 19 pontos, se eu não estou enganado. 19 e 20, acho, não foi 21. Foram os mesmos 18. Aí, 18 pontos. No primeiro turno inteiro. O Bahia consegue em 9 jogos. O Bahia é candidato ao título, vocês botariam o Bahia como, ou pelo menos G4, G6, pré-Libertadores? Eu, sinceramente, ainda acredito que não. Nem G6? Não. Ainda acho que é cedo para colocar o Bahia como um candidato assim, ao G6. Até porque, a meu ver, o Bahia tem um time. O Bahia não tem um elenco. E assim, caso realmente tenha sido essa informação que parece que na janela de meio de ano tem projeção de talvez só trazer Iago para lateral, né? O lateral que vem do Wolfsburg. Eu acho que ainda é pouco para um time que quer brigar por uma vaga na Libertadores. Eu acho que o Bahia, como eu disse, eu acho que o Bahia tem um time muito bom. Muito bom. Agora, elenco não. Tanto que tenho reparado que em alguns momentos, quando tem a substituição de alguns jogadores que fazem aquela função ali do meio campo, mesmo o próprio Jean Lucas, o Caio Alexandre, o time cai um pouco de produção. Eu acho que para o Bahia realmente entrar nessa briga por uma vaga no G6, G4, precisa contratar mais na janela do meio do ano. Carlos.
Eu concordo que em alguns jogos o Bahia tá caindo de produção, principalmente naquela parte final do... Venham mais, mas eu discordo totalmente de você. É isso, o time vem caindo de produção, nos últimos jogos não vem tendo um desempenho bom ao longo do jogo inteiro, mas... O Bahia tem sido efetivo nas chances que tem. Mas em relação a G6, pelo futebol que o Bahia apresentou nesses primeiros jogos, eu acho que sim. Pelo título, não. É muito difícil. Tem essa questão do elenco. Acho que o elenco tem lacunas, ali na defesa, nas laterais, na lateral direita, na esquerda. O Juba, que joga improvisado, faz muito bem essa função, mas sem ele tem a chegada do Iago. Tem algumas lacunas, mas eu acho que o elenco do Bahia atual, mesmo que não chegue nenhum reforço além do Iago no meio na janela de meio de ano, eu acho que é um time que pode sim fazer uma boa campanha e brigar por pelo menos pré-Libertadores. Uhum. Até porque teve jogos que foram os caras que saíram do banco que resolveram. Por exemplo, no jogo da virada contra o Botafogo, quem resolveu foi Depena, que deu o passe pro gol de Ratão. São jogadores que vêm do banco, que jogam bem e que podem agregar ao longo da temporada. Biel também é um jogador que não é utilizado por Rogério como um jogador titular. Ele tem sido o 12º jogador, né? Mas sempre vem entrando bem. É um elenco que, claro, não tem uma quantidade de opções vastas, mas com jogadores que tem e com o desempenho desses caras que estão vindo do banco e que estão entrando bem, estão mostrando trabalho, eu acho que o time pode ter um bom desempenho. Uhum. E o time titular é muito bom também. Então, se não tiver alguma questão técnica, claro que com a passagem da temporada vem o desgaste, esse time pode entregar muito e, na minha opinião, vai brigar por G6. Eu vou trazer a tabela aqui novamente, tá? E sobe um pouquinho só pra gente tentar ver os 10 primeiros aqui. Só pra gente... Aí, pronto. Então, o Gabriel acha que o Internacional tem um elenco melhor que o do Bahia, por exemplo? Acho. Cruzeiro, o Red Bull... Provavelmente o Cruzeiro vai fazer uma janela de mediano muito forte. O Red Bull, por exemplo? Acho que o Red Bull já é uma tem equipe mais... Não é elenco, mas eu acho que a forma de jogar do Red Bull talvez já esteja mais consolidada. Acho que já é um elenco que tem sido construído desde o início do ano passado, na verdade. E aí, com a chegada do Pedro Caixinha, acho que o time encaixou. Mas eu acho que ainda falta também um pouco pro Red Bull. Eu acredito que o Cruzeiro talvez entre nessa briga, novamente, como eu falei. Agora com esse advento da SAF, que passou pelo novo comprador, já adquiriu o Matheus Pereira, parece que vai fazer algumas outras contratações mais ambiciosas. Eu acho que o Cruzeiro vai entrar nessa briga também por esse G6. Eu acho que o Botafogo... É porque o Botafogo, infelizmente, tá carregando... Tá naquela mística ainda, né? Entendeu? Mas eu acho que deixou 2023 pra trás. Eu costumo falar que o Botafogo é tipo a Inglaterra, tá ligado? A seleção ganhou uma Copa lá de 1964, sim, né? Se eu não tô enganado. 66. Uhum. E, assim, é colocada como favorita sempre, só que... Eu acho que o Botafogo tá nessa mesma linha. Eu botaria o Bahia disputando um G6. Mas pera, você acha que o Botafogo não tem condição de um G4? Eu acho que não. Eu acho que o Botafogo fica fora. Eu acho que o Campeonato Brasileiro... Não, acho que não. Pelo futebol que vem apresentando o Botafogo, eu acho que... Eu acho que o Botafogo vai ser presença certa. Eu acho que o Campeonato Brasileiro vai ser decidido entre Flamengo, Palmeiras, São Paulo e eu botaria um outro, sei lá, um Atlético Mineiro. Mas sabe qual é o problema? Entendeu? É sempre assim, geralmente, nos campeonatos. Já reparou? Entendeu? O Palmeiras, às vezes, fica ali no cantinho. Aí faz um primeiro turno, assim, meio... tô ali... Já tá. Tipo assim, o Palmeiras é geralmente aquele tipo, no primeiro semestre, tá ali... Libertadores, uma Copa do Brasil, tal. Aí, quando vira a chave pro segundo turno, o Palmeiras parece que fala, agora eu vou entrar pra brigar de vez. E eu acho que as competições continentais vão direcionar essa briga pelo título. Porque, por exemplo, se Palmeiras e Flamengo, que é o esperado, irem avançando nas competições continentais, eles podem deixar um pouco o brasileiro de lado. E aí outras equipes que não estão nessas competições possam crescer e ganhar uma casca e uma gordura na frente deles. Lembrando que todos esses times que a gente tá aqui, praticamente, deixa eu ver, Botafogo passou de fase na Libertadores, Flamengo passou,
Atlético Paranaense está nos playoffs ali da Sul-Americana. Palmeiras passou, São Paulo passou, Red Bull passou na Sul-Americana. Red Bull passou também. Então, o Atlético Mineiro passou também e o Internacional também se classificou, se eu não estou enganado. Então, assim, tá todo mundo em uma competição assim, mas todo mundo na parte de cima da tabela. Sim. Quem não tá disputando, vamos dizer assim, quase nada, tá todo mundo na parte de baixo da tabela que a gente vai analisar daqui a pouco. E desses 10, o único que não tá em competição continental é o Bahia, o que pode ser algo positivo, porque a dedicação ali apesar de ter tem a Copa do Brasil, mas é menos mas uma, né? Esses outros times também jogam. Então, o tempo de descanso que o Bahia vai ter nas competições continentais, esses times não vão ter nem na Copa do Brasil, porque... É um ponto muito importante. Seriam, tipo, 3 campeonatos, vamos supor, pro Cruzeiro e pro Bahia são 2. Sim. Uma semana de descanso no futebol faz uma diferença. Faz muita diferença. O Atlético, principalmente porque teve essa questão do Rio Grande do Sul, de adiamento de jogos, e ia parar na Copa América e não vai parar, então vai ter uma sequência muito grande de jogos. Então, esse descanso é sempre importante. Então, o Bahia, vocês acham que... Carlos acha G6? Ainda acho que é precoce. Eu quero ver uma possível janela de meio do ano. Sul-Americana, todo mundo tá entendendo que Sim. É certo. Não, certo. Não, eu diria que é até uma obrigação pelo elenco do Bahia. Claro, com certeza. Claro. Sul-Americana tem que ser uma obrigação. Apesar de que o Campeonato Brasileiro, eu costumo dizer que é um campeonato que praticamente todo mundo ganha alguma coisa. Tipo assim, o G6 pode virar G9... Sim. A Sul-Americana, o cara que termina em 15º... 15º não. Não, menos 15º. Não, menos 16º. Eu acho que até 13º. Na temporada que o Bahia ganhou, até o 16º se classificou para a Sul-Americana. Acho que só ficou um time sem ganhar nada. Os 4 que caíram... porque geralmente 15º e 16º não é. Acho que até o 13º, 14º. E aí a gente... Coisa dessa. Naturalmente até o 14º. Mas só deitar a tabela um pouquinho... Eu acho que é até o 16º mesmo, porque... Não, é até... Não, 16º não é não. Tá, vamos... É até o 14º, eu acho que até abre vagas... Aí, eu acho que foi isso que aconteceu. Acabou que todo mundo saiu ganhando alguma coisa e o Brasil levou 15 mil times lá para as competições internacionais. O Bahia agora na última rodada enfrentou o Criciúma, que bateu que tinha batido na Copa do Brasil por 2-0 no jogo de volta. E aí foi um jogo, acho que um jogo meio estranho, o Bahia tomando ali 2-0, zagueiro batendo cabeça, Gabriel Xavier, que já vem entregando há um tempinho, né? Que já era, inclusive vinha sendo elogiado, só que ele sempre dá um susto, eu acho, na torcida. A gente tem os gols para rodar do Bahia contra o Criciúma, Thay, aqueles 2 gols que nós separamos, são gols que são importantes porque mostra Everaldo, que sempre é criticado, mas sempre está participando dos gols. É um dos artilheiros hoje do Brasileirão. Olha o primeiro gol aí, tá rolando na nossa tela aí, você também está acompanhando a gente pelo YouTube, dá o play, tá aí, vamos nessa. É uma jogada, inclusive, trabalhada pelo Bahia. A gente vê que vai girando a bola, procurando os espaços. Comenta aí, Carlos. E foi um dos poucos momentos do jogo que o Bahia tocou a bola. Teve um pouco mais de paciência para trocar passes, para rodar a bola no campo de ataque do Criciúma, que foi muito bem fechado, marcou muito bem o Bahia. No primeiro tempo, por exemplo, jogou mais do que o Bahia, e quando o Bahia tinha a bola, eu acho que faltou um pouco mais disso, de trocar passes, de aproveitar a qualidade do meio campo, que é a principal arma do Bahia no campeonato, e nesse momento que fez, conseguiu o gol. No gol de escanteio é também uma jogada trabalhada. Uma sobra, não foi? Foi um rebote, né? Ou não? Tocou? Acho que foi um começo de escanteio curta, acho que Everton Ribeiro passou para Caio Alexandre. Bota o segundo gol. E o Caio Alexandre conseguiu fazer o gol. Inclusive, e mostra também uma variedade nas pessoas que fazem gol pro Bahia, né? No último jogo, aqui na Fonte Nova, Jean Lucas, outro jogador do meio que aparece direitinho, aí o gol aí, vamos lá. Solta um gol trabalhado novamente, né? Eu pensei que eu tinha lembrado que na minha cabeça tinha sido um rebote. Não, olha. É isso. Olha lá, e um golaço, por sinal. E a partir daí, eu acho que faltou mais disso do Bahia, de trocar passes. E faltou vontade, eu acho. Mas eu já esperava, desde o começo do jogo, que o Bahia ia ter dificuldade, justamente por causa da questão da chuva, que deixou o campo bastante pesado. E o Bahia, como é um time que troca muito passe, que tem esse negócio de trabalhar a jogada, você via um momento que, vamos supor, um passe na lateral, parava na poça. E o Criciúma ia lá, como já tem costume de jogar no próprio estádio, já conhecia os caminhos ali, foi começando a identificar as fragilidades do Bahia e usando isso contra ele. E lembrando que esse jogo teve um fato engraçado que a gente estava discutindo aqui.
Tá, e você falou o que no ponto aqui? Pode repetir aí, aqui é ao vivo a gente... Tava passando o vídeo só para o público. Teve um lance interessante nesse jogo, né? A gente até discutiu se era ou se não era. Eu achei que não deveria ser pênalti. Ou que não deveria ser expulso e tudo mais. O goleiro faz uma falta em Tassiano depois de uma bola saída errada ali pelo time catarinense. E aí acabou que o juiz deu amarelo e na sequência o goleiro fez uma cera, né? Cera entre aspas. Aquela cera de goleiro. É uma cera. É uma cera que os goleiros fazem. Demora de retardar a partida no tiro de meta, se eu não estou enganado. E o juiz foi lá, deu amarelo, depois lembrou que tinha dado amarelo para ele. Acho que ele deu o cartão amarelo pro goleiro do Criciúma porque ele esqueceu. Porque não demorou nem 10 segundos e o pessoal da transmissão destacou isso. Porque o goleiro tem a falta que foi para fora do Juba. O goleiro vem, bebe a água e volta pra cobrar o tiro de meta. Aí o juiz vira e dá o cartão amarelo pra ele e vira de costa. Aí o Everaldo que avisa, ele tem cartão amarelo, você tem que expulsar. Então foi um erro da arbitragem, impactou no jogo, porque... Essa rodada, por sinal, foi muito cheio de confusão, muita confusão. Impactou no jogo, porque o Criciúma tava muito bem na partida, se defendendo muito bem. E aí, com um jogador a menos contra o Bahia cresceu e conseguiu buscar esse gol de empate. Foi uma decisão que impactou diretamente no resultado da partida, num lance que eu acho que ele esqueceu e não acho que se passou. Mas ele esqueceu, claramente ele esqueceu. Você vê na câmera que ele dá e fala, tipo assim, na próxima você sai. Aí chega Everaldo, tipo, você já deu o cartão pra ele. Você já deu o cartão pra ele. Eu acho que isso mostra que essa variação de critérios e de qualidade, a gente vê que nosso buraco nessa questão da arbitragem tá bem lá embaixo e a gente impacta diretamente no jogo, porque a expulsão impactou no resultado. Outros jogos foi a mesma coisa. O caso ontem do Hulk no jogo do Palmeiras impactou diretamente no jogo. O Palmeiras estava ganhando de 1-0, o Hulk é expulso e aí o Palmeiras se sobressai 4-0. Então para um campeonato para ter um campeonato de qualidade, não basta só times e jogadores de qualidade, é preciso ter uma arbitragem boa também, porque esse cara é igual, mas chover critérios, exatamente. Mas é chato, é chover numa olhada a gente falar de arbitragem todo ano a respeito toda rodada tem um aquilo que pareça com a chegada do VAR, parece que a coisa foi pior. Traçam umas linhas ali que fica polêmica e às vezes eles mesmos atestam o erro e falam... Mas e aí? Na última rodada, inclusive, que teve São Paulo e Inter... O gol de Caléria, não foi? Foi essa rodada São Paulo e Inter, né? Essa rodada o São Paulo jogou contra o Corinthians. Foi na última rodada. Aí no áudio que foi divulgado no VAR, era tipo assim, vai mais. Aí o cara ia empurrando a linha. No áudio era assim, tá? Ele foi até achar o impedimento, que não existia. Então, fica essa nossa indignação. Vou criar e a gente vê nas vozes dos árbitros, dos áudios que a gente divulga, o desespero deles. Não, volta! Parece briga. Velho. Vamos para a próxima, para a gente fechar o Bahia. Vamos para o próximo jogo do Bahia. Bahia e Flamengo, né? A gente tem um jogo que é importante. Só para a gente fechar Bahia e Criciúma, eu acho que dava pra ganhar, mas empatou. Eu acho que o importante é pontuar, inclusive fora. Sim. Foi, tanto que eu acho que a Carlos até concorda que o Bahia escapou de perder. Naquele último lance, se não fosse o Marcos Felipe, ia ser um 3-2. Verdade. Era o último lance ali, era aquela finalização, você entra, caixa, já foi. Vamos lá pra próxima rodada do Bahia. Bahia e Flamengo, fora de casa, quinta-feira já, depois de amanhã. Aí na sequência, depois a gente fala rapidinho do Bahia e Flamengo. Tem Cruzeiro em casa, Vasco em casa. Eu acho que são 2 jogos que o Bahia tem condição de vencer, entendeu? Aí pega o São Paulo fora, que o Bahia já aprontou algumas contra o São Paulo lá no Morumbi. Aí depois pega o Juventude e depois o Palmeiras. É uma sequência que não é tão fácil, mas eu acho que o Bahia, pelo futebol que vem apresentando, pode sair que desse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 pontos consiga fazer uns 13. Sim. Bahia pode brigar aí pra vencer todos esses jogos. Acho que os jogos em casa dá pra vencer. Acho que são jogos que a torcida espera que o Bahia vença e tenha condição. São 3 jogos fora difíceis, eu acho. Aí. Sim, os jogos fora são difíceis. Mas falando de Flamengo, eu acho que o Flamengo, o Carlos vai saber melhor do que eu, que ele tem a cabeça da agenda de todo mundo aí. O Flamengo deve ter Libertadores logo, não sei. Não, Libertadores não é por agora. É só lá pra depois da Copa América, né? Pouco, então, pode ser que, tipo assim...
é um jogo parelho aí, entendeu? É um jogo parelho, Então, com Bahia, certeza. eu acho que o empate seria um ótimo resultado aí. Sim. Porque, Com certeza, com certeza. apesar de que Palmeiras está na cola, São Paulo está na cola, mas eu acho Com que não é de certeza. se assustar essa variação Sim. dentro da tabela agora, entendeu? Eu acho que o importante lá no Rio é pontuar. É pontuar. Importante Até é isso. porque mesmo o Bahia brigando pela liderança, acho que o foco tem que ser no G6. E um ponto conquistado contra o Flamengo fora de casa para um time que quer brigar por G6, acho que é importante. E claro, vai depender da circunstância do jogo. O time do Flamengo é bastante qualificado. Claro que às vezes tem bastante dificuldade para times que se fecham. A gente não sabe como vai ser a postura do Bahia, mas acredito que vai esperar um pouco mais o Flamengo. Então, se conseguir se fechar e montar um bom esquema defensivo contra o Flamengo, pode dificultar as coisas, porque a principal reclamação da torcida do Flamengo é que às vezes o time ganha, conquista os pontos, mas não consegue apresentar um bom futebol. É um time pragmático. É E o a time- principal reclamação... São os times de Tite. Isso. Exatamente. Tite é um jogador que, inclusive, Muricy, em uma coletiva, ele falava que Flamengo e Santos, eles têm perfis, assim, de times que vão pra cima sempre, assim, muito... É aquele DNA mesmo. É DNA. Aí ele cita, inclusive, que achava que Tite não iria... Essa entrevista não é de hoje. Uhum. Nem de quando o Tite assumiu o Flamengo. Então ele falava que eu acho que esse perfil, que é o perfil, parece que do Corinthians, Uhum. que vem de Mano, vem de Tite, vem de Uhum. Carille. Então são Sim. características que parecem são bem conectadas com o Enraizadas, Corinthians. é. Não sei se funcionaria dessa forma. Vamos lá. É um jogo que se o Bahia puder pontuar, melhor ainda. Seria ótimo. E se perder, eu acho que também não é terra arrasada. Não, Eu não, acho não. que tem uma coisa que tem uma diferença do Campeonato Brasileiro do ano passado, que o Bahia deixou a desejar em casa, que foi o que quase causou sim. o rebaixamento. Foi. Bahia finalizado? Pronto. Vamos ver pro Vitória? Bota a tabela de novo aí, Thay. Vamos para a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Agora são 6h46. Daqui a pouco a gente tá batendo às 7 da noite. Tá, e bota a tabelinha pra gente falar um pouquinho do Vitória. O Vitória que depois de 8 jogos, né? 8 jogos. Porque ganhou na 9ª rodada. Venceu a primeira... Ó, Aí são os próximos duelos. Esses são os né? próximos duelos. Bota aquela tabelinha da CBF pra gente. Aquela tabelinha que a gente tava... O Vitória, depois de 8 jogos, venceu a primeira em casa. E, assim, com sinais de sofrimento pro torcedor rubro-negro, né? Vocês acreditam que vai ser... É isso que vai ditar o ritmo do Vitória esse ano? É tentar buscar pontos importantes para poder fugir do rebaixamento? Ou esse início de brasileiro não quer dizer nada? E eu vejo o Vitória ainda com muita dificuldade. Eu acho que o importante pro Vitória talvez seja... eu acho que essa vitória foi importante. Eu achava que talvez o que tava faltando pro Vitória ganhar confiança era vencer. Vitória não tinha ganhado de ninguém, era o único time do campeonato que não tinha ganhado de ninguém. Eu acho que, tipo assim, uma vitória faz aquele... Pô, agora a gente consegue, vamos ter fugindo do confiança. Barradão, e até o Vitória tava querendo fugir do Barradão. Falar que vamos Olha ter a tabela confiança. aqui, a tabela aqui na nossa tela. Grêmio com 6 pontos, mais com 7 jogos. Criciúma com 6 pontos, mais com 7 jogos. Aí vem Fluminense e Vitória, os dois com 6 pontos. Surpresa, né? O Fluminense é o atual campeão da Libertadores. Eu não vou tem negar que o Grêmio também é uma surpresa. Mas o Grêmio tem 2 jogos a menos. Se ele ganhar as 2, ele vai lá pra 10º, entendeu? Mesma coisa do Criciúma. Então aí, teoricamente, a zona de rebaixamento é Vitória, Fluminense, Corinthians e Vasco. Sim. Atualizando os jogos e torcendo. Vamos supor que os times, sei lá, pontuem. Pronto. A zona de rebaixamento aí são esses 4 times, 3 campeões brasileiros e o Vitória campeão brasileiro da Série B. Essa é a realidade do Vitória, é lutar para não cair? Acredito que sim. Como o Gabriel falou, o resultado de domingo no Barradão foi muito importante para o Vitória. Foi com sofrimento, mas no geral fez um bom jogo dentro das limitações técnicas do time. É um time que para a Série A é limitado, é abaixo dos outros times, e conquistar esse resultado, o time não vencia desde março, desde 31 de março, é importante para dar esse suspiro. O Carpini também está no início de trabalho, chegou recentemente, vai ter que acertar esse time, mas acredito que a briga do Vitória é para não cair. E é isso. Acho que a mensagem e o que deixa do jogo contra o Internacional
é de que o time vai ter que ser aguerrido, vai ter que brigar, vai ter que arrancar os pontos dos adversários, porque tecnicamente deixa de desejar. Então, nessa falta de qualidade técnica, o time vai ter que entregar na garra. E principalmente em casa. Eu acho que É, em não, casa vai ter que ser essencial voltar a fazer o Barradão um caldeirão, porque fora de casa, assim, eu acho que o Vitória vai continuar tendo muita dificuldade. O Cuiabá, por exemplo, que não tinha vencido nenhuma até 2 rodadas atrás, venceu 2 e venceu 2 fazendo muito gol. 5 no Criciúma e 5 no Então, Fortaleza. assim, aí quando você vai ver a tabela, o saldo negativo do Vasco, por exemplo, isso pode contar lá na frente. Sim. É menos 12. É. O do Cuiabá é menos 4. Então, já tá vencendo. Sim. Venceu uma fora. Venceu um Fortaleza que vem oscilando bastante nesse Campeonato Brasileiro. Mas pra gente encerrar o Vitória, vocês acreditam que os triunfos... Eita, será que eu posso falar assim? Do Vitória pode falar. Vitória. Positivos. Os 3 Os pontos. resultados positivos do Vitória contra o Bahia. Juntando o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, aqueles clássicos. Inclusive, a rodada que esteve aqui, na segunda rodada, foi a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Deixou o Vitória acreditar que tinha um time melhor do que a realidade é. Tipo assim, olha, nós batemos no time do milhão, ou do bilhão. E quer dizer que nós podemos bater de tete-a-tete com Palmeiras, com São Paulo, com não sei quem. Criou essa falsa impressão. Você acha que eles surfaram nisso, inclusive a torcida? Eu acho que a torcida do Vitória, desde o início, sabia que o time ia ter dificuldade na Série A. Eu acho que não esperava tanta dificuldade, demorar tanto para vencer, jogar tão mal. Mas a torcida, em geral, a gente sabe da pouca qualidade da equipe do Vitória. Eu acho que não esperava um desempenho tão baixo. Eu, particularmente, não esperava um desempenho tão baixo. Eu não esperava um resultado tão ruins em casa. Exatamente, é isso que eu ia falar. Acho que talvez a torcida do Vitória imaginasse que ia ter um campeonato difícil agora no começo, mas que conseguiria somar pontos em casa. Sim, acho que assustou aqueles jogos do início, né? São Paulo, Palmeiras, perdendo esses dois jogos. Perdendo uma quantidade... Perdendo pro Atlético Goianiense, sequência de jogos. Empatando com o Bahia, que tava ganhando. E deixou escapar um resultado desse. Eu acho que, sinceramente, o Vitória subestimou um pouco o campeonato, a meu ver. Vamos para os próximos jogos do Vitória. Na tela, Thay, joga aí pra gente entender um pouquinho como é que vai ser. Em relação a isso de subestimar o campeonato, desculpa te interromper, é também um time que há 2 anos atrás estava na Série C. Então, Série mesmo C. que queira... Os míseros 2%, hein? Construir um elenco mais caro, com mais qualidade, tem a questão financeira. E o presidente do Vitória destaca isso, que não quer dar um salto mais longo do que a perna. Então, tem isso. Mas deve estar pensando nisso. Na minha opinião, acho que, por exemplo, tem que fazer uma janela de transferência muito boa agora em julho para... O Vitória já contratou quase 30 jogadores, se eu não estou enganado. E você vê que não exatamente quantidade, por exemplo, qualidade. Luan veio que nem entrou praticamente. Luiz Adriano, bastante criticado. Luiz Adriano é outro que... não tem. Então, principalmente porque o Carpini chegou agora, Léo Gamalho, ele já disse que já... Léo Gamalho já não conta. Matheus Gonçalves, que foi decisivo nos Bavis, já rescindiu o contrato. Dudu tá em dúvida se fica ou não. O lateral direito também... Zeca, que era o ídolo da torcida, ganhou a Série B e tudo mais... Também não teve sequência. Bota aí, cadê? Joga na tela pra gente. Vamos ver os próximos jogos do Vitória. Isso aí, ó. A gente tá dando crédito pro Globo Esporte certinho pra gente. Vitória Atlético Mineiro, depois ele pega o Bragantino fora, Fluminense fora, Vitória Atlético Paranaense aqui. São os próximos 4 jogos do Vitória. Que sequência ruim. Pesada. Rapaz. E olha aí de baixo. Não, eu não quero nem olhar embaixo. Aí embaixo pior. Porque, não sei... Eu prefiro ficar lá em cima para poder tentar focar ali. O Vitória ele tem uma sequência difícil, porque pega lá curta, o Bragantino, né? E Fluminense fora. O Fluminense já disputando diretamente vaga ali na Série B, não deixa de ser. Sim. E pega um Atlético que vem balançado por esse último resultado aí, então... Vai mais sangue no olho para tentar, né, subir um pouco mais. Eu diria que desses... Não querendo jogar praga, torcedor rubro-negro, pelo amor de Deus, mas desses 12 pontos aí, eu acho que o Vitória consegue 3 pontos. Você acha que contra quem? Ou empata 3 e perde 1, ou perde 3 e ganha 1. Porque eu acho que ele pode vencer, inclusive, o Atlético.
Sim, eu acho que é um jogo muito parecido com o Internacional. Olha, isso. Eu diria, já o Atlético Paranaense é um time amarrado. Não acho que seja talvez igual do Internacional, porque o Internacional veio muito desfalcado. Se o Atlético, mas o Atlético, nem Hulk nem Paulinho que foram expulsos. Paulinho foi expulso também? Foi no final do jogo. Pode ser, então, pode dar uma vantagem. Eu acho que é o jogo que o Vitória tem que inventar uma defesa bem postada, como foi no Internacional, e eu acho contra-ataque infelizmente não pode ficar tentando ali, porque a gente lembra que o gol foi aos 75 do segundo tempo. Foi um VAR pênalti ali. Que, se não fosse o VAR não teria marcado. Eu acho que o Vitória tem que se impor um pouquinho mais no Barradão para poder não deixar para essas emoções finais ali, que cada ponto conta. O Vitória vencendo aí, ele teve um azar também que todo mundo acabou vencendo, parece que tava ali embaixo. Menos o Fluminense. Mas a diferença é muito curta. Não foi acho que não foi também nem vencendo, os outros times pontuaram, né? Somou um ponto ali, já faz a diferença. Eu acho que o Vitória talvez pode, assim, ganhar, a meu ver, é o Fluminense. Os outros eu vejo Vitória... Eu acho que depende muito. Nos jogos em casa, e a gente tem que ver se o desempenho do jogo contra o Internacional foi uma exceção ou vai ser uma regra. A depender disso, eu acho que o time pode conquistar os pontos em casa, e contra o Fluminense, nesse momento da competição, é um confronto direto. Então, confronto direto, não famosos jogos de 6 pontos, tem que pelo menos pontuar. Cuiabá já perdeu pontos, eu falo assim, deixou de ganhar, mas perdeu pro Atlético Goianiense, que todo mundo tava colocando lá embaixo. E o Atlético Goianiense tem conseguido pontos importantes. Venceu o Fluminense fora de casa e venceu o Vitória. Empatou com o Corinthians em um jogo que saiu atrás, né? Tava perdendo 2-0, empatou. Então, assim, é um time que já tá pontuando ali, que isso pode contar no final. Mas sabe o interessante também do brasileiro é que, vamos supor, o Fluminense a gente tá colocando assim, talvez, como um jogo acessível por Vitória. Vai dizer que o Fluminense engate, sei lá, 2 vitórias e vai empolgado. Hoje é... Incrível. Hoje é 18. Tem 2 rodadas até lá. Dia imagine. 27, a situação pode ser completamente diferente. Inclusive pro Vitória. Pode estar fora da zona. E o Fluminense lá na zona. Sim. Ou lá em cima, mas assim, o Campeonato Brasileiro é bom por causa disso. Mas vamos seguindo um pouquinho da nossa pauta de hoje. Mudando de Campeonato Brasileiro, bora falar rapidamente da Seleção Brasileira, que começa a Copa América, 2 jogos aí, Estados Unidos e México. Eu confesso que eu dormi no México. Não, na verdade, eu nem sabia do jogo do México. Dos Estados Unidos, eu fiquei ali assistindo, mais ou menos. Rolou até uma polêmicazinha com o Ronaldinho Gaúcho, mas era tudo marketing, então ficou escancarado isso. Mas eu acho que o que ele trouxe naquela polêmica ali, de que a seleção tem, assim, aqueles probleminhas que são torcedores que estão falando, eu acho que é um pouquinho da realidade da seleção brasileira hoje. Apesar de eu achar que a seleção, ela tem uma geração, essa na mão de Dorival, eu acho que tá melhor do que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, pelo menos pelos atacantes, não sei. O que é que vocês acham da seleção brasileira para essa Copa América? Eu acho que a geração é boa, a galera cobra muito a seleção e sempre tem essa pressão pela seleção, porque espera sempre uma geração que tenha Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo no time titular. E não nasce Ronaldinho e Ronaldo todo dia. Tempo. Mas não quer dizer que a nossa seleção, que o nosso plantel seja ruim. Tem um Vinícius Júnior e Rodrigo, campeões da Europa com Real Madrid. Tem jogadores do meio de campo, por exemplo, Bruno Guimarães, João Gomes, que sempre fazem boas temporadas na Inglaterra. Tem o Endrick, que é um jogador que está em ascensão, vai para o Real Madrid. Então, é um elenco de qualidade, são bons jogadores, tem talento e... Tem um goleiro do São Paulo também que está Rafael. É isso. Tem o goleiro do Liverpool também, o Alisson, que é um dos melhores do mundo. Eu não acho essa seleção ruim. É uma seleção de qualidade mas que pode entregar mais do que entregou nos jogos contra México e Estados Unidos. Mas jogou bem nos 2 amistosos lá da Europa. Foi Inglaterra e Espanha. Nos 2 primeiros Surpreendeu, jogos. Sim. Esperava, por exemplo, 2 derrotas e jogou eu bem. também. Um empate, uma vitória. Inglaterra mesmo achava que o Brasil ia perder fácil esse jogo pra Inglaterra. Eu acho que não tem jogo fácil mais. E a galera tá associando aquela época que o Brasil, de Romário, Bebeto, geração de 90, que pegava qualquer jogo 6-1. 4, não sei quanto. Eu acho que não tem mais essa questão. Tem imagens aí rodando na tela dos treinos da isso seleção. Também faz muito parte de um saudosismo, porque muitas vezes o Brasil, já nessa época, tinha dificuldade. Por exemplo, em 94,
Se pra classificou na Copa, se classificou nas bacias Romário que teve em que fazer 2002, mesma coisa. a convocação de Ronaldo causou um embrolho, a galera não queria Ronaldo. Então, E quase não se classifica na Copa. Então esse pensamento tem muito de saudosismo. Eu até desejo que as eliminatórias sejam difícil agora, porque quando o Brasil passa no sufoco, que dá um negócio. Mas essa Copa agora tem 75 seleções. É, né? 40 e tantas seleções. Todo mundo se classifica. Acho que esse tempo é aproveitar para ajeitar o time, para encontrar um bom time, para testar. Tem muitos jogadores novos, muitos bons, então acho que esse ciclo é para buscar isso. E essa Copa América vai ser um bom teste. Bota na tela aí, pesquisa rapidinho aí a tabela da Copa América. O Brasil está num grupo difícil, tem Costa Rica, no Paraguai. O outro eu não me lembro, mas é um grupo difícil. Acho que é até bom para ir testando. Dorival tá no início de jogo. O Brasil, para mim, vai classificar em primeiro, mas são bons testes e é isso. E é favorita a Argentina? Acho. Sim. Argentina. Pra mim, coloca Argentina, Uruguai, Colômbia e Brasil. Se bem que a Argentina, desde que o Brasil ganhou... em quarto? Sem ordem. Não se bem que assim, a Argentina, desde que ganhou a Copa do Mundo... Olha lá os grupos. Desce pro grupo D, Thay. Desce por Brasil, Colômbia, Paraguai e Costa Rica. É um grupo difícil. Eu colocaria até com o grupo da morte, talvez. Paraguai é sempre complicado. Costa Rica... A Argentina caiu num grupo chatinho. Sobe lá, Thay. Argentina, Peru... São grupos o da Argentina interessantes. São grupos interessantes. Acho que o grupo mais fácil é o do Uruguai. O do Uruguai. Acho que o do México é equilibrado também. Um pouco mais para baixo. México, Equador, acho que o Equador é favorito nesse grupo. Mas o Brasil lá pega a Colômbia, Paraguai e Costa Rica nesse primeiro momento aí da Costa Rica. E Costa Rica tem feito eliminatórias da CONCACAF sempre surpreendentes. Na Copa do Mundo todo mundo gosta. Vamos ver, né? Como é que vai ser. Acho que a melhor seleção que tem aí, que talvez tenha tendo desempenho melhor de pós-Copa, tem sido o Uruguai. Sim. Uruguai. Eu esqueci de uma coisa rapidinho, bora só pincelar um pouquinho, de forma bem rápida. Thay, joga na tela as duas probabilidades de título e de rebaixamento da Universidade Federal de Minas Gerais, que faz um levantamento fantástico sobre Bahia e Vitória, que eu esqueci, que só pra gente entender como é que tá a realidade dos jogos hoje, se isso é pra sonhar ou não, se é pra se desesperar. Vamos lá pra probabilidade de quê? Título, vamos lá, Botafogo com 20% e o Bahia aparece lá em terceiro com 13,4%. É a probabilidade hoje. É muito cedo pra falar, né? Cedo demais. 9 rodadas, tem muita coisa, muita água pra rolar ainda. E vamos lá pro rebaixamento agora, Thay. Vamos lá pro rebaixamento, só pra gente deixar como é que tá a probabilidade do Campeonato Brasileiro e do rebaixamento. Lá tá o Vitória nas cabeças, Jesus Cristo. 47,3% e Fluminense com 51,4%. O Fluminense, também? Pra mim, ele vai se recuperar na competição. Também cedo também? Cedo demais ainda também. Então cedo. A gente vai... Não vendo... Vitória, o Vasco... Thay falou alguma coisa aqui. Acha o quê, Thay? Thay acha que não, que o Vitória é essa realidade aí. Nossa... Não, sim, o Vitória, Corinthians, Vasco. A realidade é essa. Fluminense... Eu acho que pode sair. Eu acho melhor esperar. Mas... Grêmio também? Não, o Grêmio também eu acho que é passageiro. Eu acho que a briga talvez fique ali... Vasco, Corinthians, Atlético Goianiense, Criciúma... talvez o Juventude... Talvez agora eu vejo o Fluminense e Grêmio se recuperando e deixando eu também acho trás. Que o Fluminense também saiu um pouquinho aí. Tá chegando o Thiago Silva, né? Tem o Marcelo. O elenco do Fluminense também é muito bom. Bora virar... É isso que eu ia falar. É bom, mas tem umas peças ali envelhecidas, né? Inclusive briguentas. Vamos citar nomes, né? Bora virar a chave para a Eurocopa pra gente falar um pouquinho sobre isso, de forma para encerrar o nosso Fala Bola de hoje, que tá muito bom. Eurocopa que tem seleções que são favoritas. A Alemanha tá vindo com uma seleção aqui tentando tirar as impressões e os resultados ruins das últimas Copas. Tem a Itália, que nem para a última Copa foi, mas é a atual campeã, né? Sim. Tem uma geração que eu acho que é muito boa, não posso negar. Sim. Vocês apostam em quem, assim, essa seleção pode ganhar essa Eurocopa? Eu apostaria em duas seleções, França e Inglaterra. Eu acho que a Inglaterra vai longe. Eu já falei isso com o Carlos. Eu acho que a Inglaterra vai longe. França sempre forte. Tem o Mbappé que se lesionou, mas acredito que na sequência Cara, tomou uma
uma trombada o no nariz dele ficou torto. Ficou Mas tudo eu acho que vai quebrado. se recuperar. A França é sempre forte. A Inglaterra tem um bom time, só que a questão da Inglaterra é que o elenco é muito bom, o time é muito bom, só que o treinador, eu acho que ele não consegue tirar tudo dessa Inglaterra. Extraiu o melhor dos jogadores? A galera fala até que ele tem uma Ferrari na mão, mas não sabe conduzir a O Ferrari. cara acostumado com o Uno. É isso. Então, acho que o treinador pode ser o principal empecilho para essa Inglaterra performar bem na Eurocopa. E a surpresa, Mas é sempre favorito. Surpresa. aí a seleção da Inglaterra. Quem é esse aí, Carlos? Você que é o grande... Bellingham. Ó, Eriksen, Eriksen que Eriksen voltou, fez fez gol. Teve Quem uma situação complicada na Euro Complicada, passada. quase e, morre, coitado. Foi. E agora conseguiu Essa voltar. camisa da França é linda. Viu? É. É um negro maravilhoso, dizia Luiz Roberto. É isso. Mas voltando, eu acho que entre a surpresa, eu botaria na surpresa a Itália, que é sempre favorito, eu acho, mas se fosse para poder pegar. Coloca Portugal nessa aí. E Portugal também, que já chegou. Portugal que foi campeão da De Euro. 2016. Foi uma surpresa pra todo mundo. Contra a França. Foi. Foi aos trancos A e França- barrancos ali avançando. Foi. Ganha em prorrogação. Então, Portugal sempre tem um time cascudo Espanha também. também é um time muito bom, estreou muito bem contra a Croácia, 3-0. A Contra Croácia a Croácia. é um entendeu? adversário. Acho que Aí desses os grupos times que a aí gente coloca contra favorito, foi o time que enfrentou um adversário mais difícil e que mesmo assim conseguiu apresentar Eu o acho melhor que quem futebol. tá passando a geração e vai deixar a desejar, eu acho que a gente até falou isso, é a Bélgica. A Bélgica. A Bélgica. Mas ó, tem expectativa de bons jogos ali. Ó. Espanha e Itália, Tem um Holanda grupo- e França. Tem um grupo que é muito bom nessa Eurocopa. Desce aí, Thay, pra eu falar aqui com o pessoal. Que é um grupo, assim, deixa eu ver se eu acho o grupo qual é. Não sei se tem muita seleção que é desconhecida, mas que sempre tem uma... Que pode, tipo assim, por exemplo, Geórgia. É uma seleção que se classificou aí, mas eu acho que Turquia e Portugal passam, entendeu? Lembrando que lá tem República os melhores Tcheca terceiros, também, eles sim, passam, apesar de né? ter perdido. Então, assim, aí tem a Ucrânia, que sempre tenta beliscar uma coisinha ali, mas nunca apresenta um Dinamarca futebol. também. Dinamarca, É. sempre um casquinho. Sempre o Brasil parece que enfrenta a Dinamarca na Copa do Mundo. Parece que tem um negócio. Eslováquia que venceu a Sim. Bélgica também. Sobe lá pro grupo A, Thay, por favor. Vai subir na tabela aí. Aí tem aqui a Albânia, a Croácia, que foi uma surpresa, mas esse grupo aqui, inclusive, eu acho que vai. Se a Croácia. É a questão que a Croácia agora enfrenta a Itália, né? E depois a Albânia. Não sei se é nessa acho ordem. que Tá tá complicado. difícil pra Itália Vamos- ou Croácia classificar, eu acho. Eu acho que essa. A tendência, eu acho que é ser os dois primeiros. Eurocopa Espanha e sendo Itália. disputada na Alemanha. E dizem que isso aí E já a é uma Alemanha- prévia para a Copa do Mundo. A né? Alemanha já não ganha essa Eurocopa há um tempo. Acho que a Alemanha também vai dar o É, sangue pra tem conquistar muito essa tempo. Eurocopa. E Em a casa, Alemanha, a tendência é pegar um adversário complicado já na próxima fase, né? nas Porque no oitavas grupo B já. tem um grupo difícil. Os clássicos É. vão. Só se fazer se uma boa cruzando. campanha e pegar os terceiros, porque tem os melhores Tem os terceiros que se terceiros. classificam. Aí, aí dá um azar e pega, sei lá. Imagina uma uma Alemanha. Croácia. Que se classificou em terceiro. Terceiro. É verdade. A Eurocopa não é fácil mesmo, entendeu? As eliminatórias da Copa também eu acho que já começam a ser definidas por aí, todo mundo direitinho. Apesar de que, como eu tô dizendo, como vai ter. Serão 48 seleções. Acho que não vai ficar o risco de tipo uma Itália ficar fora. Não, uma agora coisa Não, assim. não, agora eu acho Só se impossível. Eu acho- esforçar muito Tem. pra fazer. Pra fazer isso. Eu acho que teria que perder todos os jogos, sei lá. Então, vamos ficar ligado daqui a 15 dias, quando a gente fizer o nosso Fala Bola de novo, a gente pincela rapidamente essas questões aí. Quando a gente voltar, já vai estar na Já. fase. Ao final, a gente já vai ter um desenho. Muito assunto ainda pra conversar a respeito, né? Encerrado, jovens. Isso aí, bom, né? isso aí. Para você que está aqui conectado com a gente, no nosso Fala Bola, esse foi mais um quadro, hoje de um jeito diferente, a gente cada um dando sua opinião aqui, segundo o Gabriel, o Bahia vai disputar lá pro 12º colocado, Não. Carlos já tá apostando no G4, brigando, batendo no Flamengo, eu já acho que Libertadores já tá na mala, já tem que comprar logo o passaporte de todo mundo ali para poder já fazer as escalas no ano que vem. Mas daqui a 15 dias a gente volta, se a gente, ou em edição excepcional, né? Vai que a gente consegue entrevistar Rogério Ceni, Carpini, ou os presidentes de cada um desses clubes. Eles vêm aqui dar um posicionamento. E a gente. Mas fica aqui o convite para cada um participar. Até a próxima, Gabriel. Muito obrigado. Carlos. Valeu. É nóis. Tamo junto. Carlos sempre atualizando todo mundo aqui no nosso Instagram.
tanto da FB quanto lá também. Faz a propaganda, Carlos. É isso. Esporte no Farol todo sábado com resumo da semana esportiva no Brasil e no mundo. E em breve no TikTok também, né? E em breve Aí no TikTok sim, também. aí E outra, sim. no próximo a gente vai falar um pouquinho também de Olimpíada, sair do futebol, Bom, trazer bom, o que a bom. gente tem de Que surpresa, já tá chegando. É pra- tanta competição que a gente até fica Julho perdido começa até, as né? Olimpíadas. que vai ser... muito bom. eu tô preocupado com o Brasil. Valeu, pessoal, até a próxima. Fica ligado aqui nas nossas redes, não só no Fala Bola, mas também no nosso conteúdo aqui da FB Comunicação. Até a próxima.